Seja bem-vindo a mais uma jornada fascinante, onde desvendaremos mistérios e revelações que têm capturado a atenção da humanidade por séculos. Hoje, nosso foco será o Apocalipse, um dos temas mais intrigantes e complexos da Bíblia. O que a Bíblia realmente diz sobre o fim dos tempos? Como devemos interpretar as profecias enigmáticas que surgem nas páginas sagradas? Essas questões geram discussões profundas e diversas interpretações ao redor do mundo. Muitos ainda têm medo de que o Apocalipse seja um fim catastrófico, enquanto outros acreditam que ele simboliza a renovação de um mundo novo e mais justo. O que você acha? Estamos diante de uma destruição iminente ou de uma transformação radical para um futuro melhor? O que sabemos com certeza é que o Apocalipse é, de fato, uma profecia complexa, repleta de simbolismos e mensagens enigmáticas, e é justamente essa riqueza que mantém seu fascínio vivo. Antes de começarmos nossa jornada, eu preciso que você faça algo muito importante. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e, claro, não se esqueça de clicar nos links na descrição, onde você encontrará conteúdos exclusivos que irão aprofundar ainda mais nosso entendimento sobre esse tema. Este é um tópico que merece ser explorado em detalhes, e você vai querer saber cada nuance dessa jornada. Com isso, nos ajuda a alcançar mais pessoas e a trazer essa mensagem para aqueles que também buscam entender mais sobre as profecias que marcam o fim dos tempos. Agora, vamos adentrar esse universo fascinante de revelações que, sem dúvida, mudará sua percepção sobre o futuro. O Apocalipse, descrito no último livro do Novo Testamento, é um convite a refletirmos sobre o destino da humanidade. Imagine o momento em que tudo o que você conhece chega ao fim. O mundo que você conhece, com suas dores, alegrias, incertezas e desafios, se despedaçando diante dos olhos. Será este um fim catastrófico, como muitos temem, ou um momento de renovação, como alguns acreditam? A resposta não é simples. O Apocalipse não é um evento único e linear, mas uma série de visões e eventos que se desenrolam como uma tapeçaria cheia de camadas de significado. Para entender o Apocalipse de maneira profunda, precisamos começar pelo básico. O que é o Apocalipse? Muitas vezes, associamos o termo à ideia de destruição total, mas o seu significado original, vindo do grego apocalipsis, significa simplesmente revelação ou desvendamento. Assim, o Apocalipse não é apenas uma descrição do fim, mas também uma revelação de algo grandioso que está prestes a acontecer. O livro de Apocalipse, escrito por João na ilha de Patmos, traz a promessa de uma transformação global, onde o mal será vencido e o bem reinará. Mas como entender essas revelações? Como desvendar os símbolos que foram deixados para trás e que geram tantas interpretações? Cada símbolo, cada número e cada visão tem significados que vão além da superfície. À medida que avançamos nessa jornada, é crucial lembrar que o Apocalipse foi escrito em um contexto histórico muito específico. Na época em que João escreveu suas visões, os cristãos enfrentavam perseguições severas e estavam em uma situação de grande sofrimento. O Apocalipse, portanto, surge como uma mensagem de esperança para os cristãos, mostrando que, apesar das dificuldades e perseguições, haverá uma vitória final para os justos. Mas, ao mesmo tempo, o livro é cheio de mistérios, visões cataclísmicas e advertências para a humanidade. Como essas mensagens podem se aplicar a nós hoje, em um mundo tão diferente daquele retratado nas páginas do livro? Vamos então mergulhar nas páginas do Apocalipse e descobrir o que ele nos revela sobre o fim dos tempos. A cada capítulo, vamos desvendar as profecias e simbolismos que, ao longo da história, geraram tantos debates e questionamentos. O que o livro de Apocalipse nos ensina sobre o sofrimento humano, sobre as escolhas que fazemos e sobre o destino final da humanidade? Ao longo dessa série, vamos explorar essas perguntas e buscar respostas que ajudem a iluminar nosso caminho no presente. Este é apenas o começo de uma jornada épica. Cada capítulo do Apocalipse nos oferece uma nova perspectiva sobre o fim dos tempos, e a cada nova descoberta,
nossa compreensão sobre o futuro se torna mais clara. No final, o que podemos aprender com o Apocalipse? Será que a verdadeira mensagem desse livro é sobre o fim do mundo? Ou será que ele fala de algo muito mais profundo, sobre o renascimento, a renovação e a transformação da humanidade? Acompanhe essa jornada conosco e permita-se explorar os mistérios do Apocalipse, porque ao final você terá uma nova visão sobre o futuro e sobre o significado de tudo o que está por vir. O livro do Apocalipse, escrito por João enquanto estava exilado na ilha de Patmos, é a chave para entendermos as profecias sobre o fim dos tempos. Para muitos, o Apocalipse é um cercado de mistério e medo. Ao olhar mais profundamente, descobrimos que ele é mais uma revelação de esperança do que uma simples previsão de desastres. O nome Apocalipse, originário do grego apocalipsis, significa literalmente revelação ou desvendamento. Isso é fundamental para nossa compreensão, pois nos mostra que o livro não visa apenas descrever uma série de catástrofes, mas revelar algo muito maior: o plano divino para a humanidade, com a vitória final do bem sobre o mal. Não é apenas um livro de fim, mas também de recomeço. Escrito em um período de grande perseguição aos cristãos, o Apocalipse surge como uma mensagem de consolo e esperança. João, ao relatar suas visões, não estava simplesmente prevendo o fim, mas estava oferecendo uma promessa. Para os cristãos daquela época, que viviam em constante sofrimento sob o regime romano, a revelação de João era um farol de esperança. Ele não estava apenas falando de cataclismos, mas de um novo mundo onde o sofrimento seria vencido e onde o bem triunfaria sobre o mal. Assim, o Apocalipse, longe de ser um livro apocalíptico apenas no sentido de destruição, é também um livro de renovação. Um livro que, ao invés de gerar pânico, traz à tona a promessa de que, apesar das dificuldades, a vitória final pertence àqueles que permanecem firmes na fé. Agora vamos examinar mais de perto alguns dos símbolos mais emblemáticos desse livro. Um dos primeiros e mais poderosos símbolos que encontramos no Apocalipse é o Cordeiro. No contexto da revelação, o Cordeiro representa Jesus Cristo. Ele é o símbolo da pureza, do sacrifício e da vitória sobre o mal. A imagem do Cordeiro aparece em várias passagens do Apocalipse, especialmente nas cenas de adoração no céu, onde ele é reverenciado como o único digno de abrir os selos e desatar os mistérios do fim dos tempos. Para os cristãos, essa imagem é profundamente significativa, pois remete ao sacrifício de Cristo na cruz, a salvação da humanidade. O Cordeiro, portanto, não é apenas uma figura central do Apocalipse, mas um símbolo do amor, da redenção e da promessa de que a morte e o mal não terão a última palavra. Em contraste com o Cordeiro, temos a figura da besta, que simboliza o mal em sua forma mais pura. Ela aparece em diferentes momentos do Apocalipse, especialmente no capítulo 13, e é descrita com características que fazem dela uma figura temida e odiada por aqueles que seguem a Cristo. A besta, como um símbolo, representa todas as forças opressivas e corruptas do mundo, sejam elas políticas, sociais ou espirituais, que se opõem ao reino de Deus. Mas o mais interessante sobre a besta é que, ao contrário da aparente força que ela exerce sobre o mundo, o Apocalipse revela que ela está destinada à derrota. O livro mostra que, apesar da aparência de poder, o mal será vencido, e a vitória de Cristo será completa e definitiva. A besta, como todas as forças malignas, tem um fim marcado. Esse simbolismo de uma batalha entre o bem e o mal ressoa com a luta diária que muitos enfrentam, lembrando-nos de que, por mais sombrias que as circunstâncias possam parecer, o mal nunca terá a última palavra. Outro símbolo fundamental no Apocalipse é a Nova Jerusalém. Ela aparece no capítulo final, onde é descrita como uma cidade santa que desce do céu, preparada como uma esposa para o seu marido. A Nova Jerusalém é a promessa de um novo começo, um novo mundo onde a paz, a justiça e a presença de Deus serão eternas. Esta cidade simboliza a restauração e a redenção de toda a criação, onde não haverá mais dor,
sofrimento ou morte. A Nova Jerusalém é a visão final de esperança e renovação, onde aqueles que são fiéis a Deus viverão em sua presença para sempre. Este é um símbolo que transmite uma mensagem de esperança, não apenas para o futuro, mas para o presente, pois nos lembra que, por mais doloroso que o mundo possa ser, há uma promessa de renovação e restauração aguardando por todos. Mas a grande pergunta é: o que esses símbolos realmente significam para nós hoje? Será que a mensagem do Apocalipse, com seus símbolos poderosos, é apenas algo que se aplica a um futuro distante? Ou será que esses símbolos têm algo a nos ensinar no nosso dia a dia? A verdade é que, embora o Apocalipse tenha sido escrito em um contexto histórico específico, suas lições e mensagens transcendem o tempo. O Cordeiro, a Besta e a Nova Jerusalém são representações das forças que operam em nossa vida cotidiana: o bem e o mal, o sacrifício e a redenção, a luta e a esperança. A jornada do Apocalipse é, de muitas maneiras, a nossa própria jornada. Ela reflete nossas lutas internas, as batalhas que enfrentamos e nos oferece uma visão de um futuro onde, apesar de todo o sofrimento, a luz prevalecerá. Acompanhe-nos até o final para entender o que esses símbolos representam não apenas no contexto histórico, mas também em nosso mundo contemporâneo. Como podemos aplicar questões e encontrar respostas que vão além do medo e do caos, revelando uma visão mais profunda de esperança, renovação e fé. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora para fazer isso e não perder nenhum capítulo dessa série fascinante. Um dos símbolos mais impactantes e, sem dúvida, mais enigmáticos do Apocalipse são os 4 cavaleiros. Eles representam 4 figuras poderosas que, segundo as profecias, marcam o início de grandes tribulações que abalarão a humanidade. Cada cavaleiro tem um significado profundo e está associado a aspectos sombrios da condição humana: conquista, guerra, fome e morte. Esses cavaleiros são descritos no capítulo 6 de Apocalipse, quando João, após a abertura dos primeiros 4 selos, vê os cavaleiros montando seus corcéis e cavalgando eventos que afligem e devastam a terra. Mas a grande questão que muitos se fazem é: esses cavaleiros já cavalgaram? Ou será que ainda estamos por ver seu impacto no mundo? Vamos explorar o significado histórico e espiritual por trás dessas figuras e refletir sobre como elas se conectam aos eventos que testemunhamos no mundo moderno. O primeiro cavaleiro é o da conquista, montado em um cavalo branco. Ele é frequentemente interpretado como representando o poder e a dominação, alguém que avança para conquistar nações e estabelecer domínio. Muitos associam esse cavaleiro ao conceito de império e de líderes que buscam expandir seus territórios à força, mas também é possível ver nele uma metáfora para qualquer tipo de poder que busca subjugar os outros, seja em conflitos militares, seja em lutas ideológicas ou políticas. A simbologia do cavaleiro montado no cavalo branco sugere uma conquista de grande escala, um tipo de vitória ou avanço que pode trazer consigo tanto o bem quanto o mal, dependendo de como é entendido e implementado. Ao longo da história, vimos esse tipo de conquista em impérios que se expandiram, como os romanos, os mongóis, os espanhóis e outros. Mas e hoje? Será que estamos vivendo um período de novas formas de conquista, como as disputas geopolíticas, a corrida por recursos naturais e até a batalha pela influência nas redes sociais e na cultura global? A figura do cavaleiro da conquista, portanto, não é algo do passado, mas uma imagem que pode refletir a luta constante por poder em nosso mundo atual. O segundo cavaleiro é o da guerra, montado em um cavalo vermelho. Este cavaleiro traz consigo a guerra e a destruição. Sua presença simboliza a violência e o conflito armado, os enfrentamentos entre nações e os efeitos devastadores da guerra sobre os povos. A guerra é uma das mais antigas e trágicas características da história humana. Ao longo de milênios, as sociedades têm travado guerras por poder, A guerra não é apenas uma referência a conflitos passados, mas um lembrete sombrio de que o ser humano
ainda está imerso em ciclos de violência. Hoje, em um mundo onde os conflitos militares ainda persistem, como em países devastados por guerras civis ou até mesmo nas tensões geopolíticas entre potências mundiais, a presença desse cavaleiro parece mais relevante do que nunca. Ele nos lembra da fragilidade da paz e da constante ameaça da guerra que, de uma forma ou de outra, continua a fazer parte da nossa realidade. O terceiro cavaleiro é o da fome, montado em um cavalo preto. Sua chegada simboliza a escassez de alimentos e a devastação econômica, que pode surgir quando a fome se espalha. A fome é uma das mais cruéis formas de sofrimento humano, um resultado das catástrofes naturais, da má gestão política ou até mesmo da ganância que leva à desigualdade social. Ao longo da história, a fome tem sido uma constante, devastando milhões de pessoas, especialmente em tempos de guerra, de crises econômicas ou de mudanças climáticas extremas. O Cavaleiro da Fome é uma representação do que pode acontecer quando os recursos escasseiam e as populações mais vulneráveis são as mais afetadas. Nos dias de hoje, a fome ainda é uma realidade em muitas partes do mundo, e mesmo em países desenvolvidos, a desigualdade alimentar se torna uma questão urgente. O Cavaleiro da Fome não está restrito apenas à escassez literal de alimentos, mas também a uma fome mais simbólica, a fome por justiça, pela igualdade e pela paz. Ele nos desafia a refletir sobre como nossas ações e escolhas podem contribuir para um mundo mais equilibrado e justo. Por fim, o quarto cavaleiro é o da morte, montado em um cavalo pálido. Este cavaleiro é talvez o mais sombrio de todos, pois representa o fim da vida, a morte física que vem para todos sem distinção. Sua presença no Apocalipse simboliza a inevitabilidade da morte e a tragédia, especialmente quando chega de forma inesperada ou violenta. A morte não é algo que podemos evitar, mas ela é, ao mesmo tempo, uma parte essencial da experiência humana. O Cavaleiro da Morte nos lembra que, por mais que busquemos o poder, a paz ou a riqueza, a morte está sempre à espreita, e nenhum ser humano pode escapar de seu toque final. Mas, ao mesmo tempo, ele também simboliza a transformação e o renascimento. No Apocalipse, a morte não é o fim definitivo, mas o precursor de algo novo, de um novo começo, de uma nova vida, como veremos com a Nova Jerusalém. Assim, a morte, embora temida e muitas vezes evitada, também carrega a promessa de uma mudança, de um novo ciclo. A grande pergunta que se coloca é: esses cavaleiros já cavalgaram ou ainda estão por vir? As catástrofes que eles representam, conquista, guerra, fome e morte, estão acontecendo diante de nossos olhos, em diferentes partes do mundo. Será que estamos vendo os sinais do fim dos tempos, ou apenas mais um ciclo da história humana? A presença desses cavaleiros no Apocalipse não significa que o fim do mundo esteja necessariamente próximo, mas nos lembra de que as forças de destruição e sofrimento ainda estão presentes na Terra. Cada cavaleiro, com sua representação de poder, conflito, escassez e morte, continua a impactar nossas vidas de maneiras diferentes. Ao aprofundarmos mais nas visões do Apocalipse, somos confrontados com as figuras dos quatro cavaleiros, cujas imagens poderosas ressoam ao longo da narrativa como um alerta de destruição iminente e sofrimento. Cada cavaleiro montado em seu cavalo de cor simbólica representa um elemento fundamental de crise que abala a humanidade: conquista, guerra, fome e morte. Eles cavalgam através dos selos do Apocalipse, e o impacto de suas passagens é inegável. Mas a grande questão que surge é: esses cavaleiros já estão entre nós? É um anúncio de algo que está por vir, uma advertência divina? Para tentar responder a essa pergunta, precisamos explorar não apenas o simbolismo profundo que cada cavaleiro carrega, mas também como esses arquétipos se refletem no nosso mundo moderno. Começando com o primeiro cavaleiro, montado em um cavalo branco. Este cavaleiro traz consigo uma imagem de conquista e vitória. No contexto histórico, ele pode ser interpretado como uma representação dos impérios que se erguem para dominar outros,
impondo suas vontades à força. Ao longo da história, vimos muitos impérios que passaram a conquistar terras e povos em nome de um poder superior, seja político, religioso ou econômico. Podemos observar resquícios dessa conquista em nossa realidade contemporânea, onde as nações continuam a se envolver em disputas de poder e influência, seja por meio de intervenções militares, políticas externas agressivas ou dominância econômica. O que parecia ser um império distante, em uma época bíblica, pode ser interpretado hoje como um sistema global de influência, com impactos que afetam diretamente a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. A questão então é: estamos testemunhando o cavaleiro da conquista hoje? O domínio econômico e político de potências globais sobre nações mais fracas pode ser considerado uma manifestação moderna dessa força. Já o segundo cavaleiro, montado em um cavalo vermelho, simboliza a guerra. Guerra é destruição, morte, dor e sofrimento. O cavaleiro que cavalga o cavalo vermelho traz consigo um cenário de derramamento de sangue e violência em larga escala. Em tempos antigos, a guerra era travada com exércitos em campos de batalha, mas nos dias de hoje, a guerra tomou formas mais complexas, incluindo conflitos armados, mas também guerras econômicas, cibernéticas e até guerras ideológicas. Vivemos em um período onde conflitos militares, como os no Oriente Médio, ou as tensões militares entre grandes potências, continuam a ameaçar a paz mundial. Mesmo que o mundo tente buscar mais cooperação e paz, os ecos da guerra ainda são claros, e o sofrimento causado por ela persiste em várias regiões do mundo. Será que o cavaleiro da guerra já está entre nós? As imagens de destruição em países devastados pela violência e os temores constantes de um possível conflito em escala global são uma realidade diária para muitos, e o impacto psicológico dessas guerras afeta milhões, levando-nos a questionar se não estamos vivendo, de certa forma, sob a influência desse cavaleiro. O terceiro cavaleiro, montado em um cavalo negro, representa a fome, uma das maiores tragédias da humanidade. A fome, muitas vezes, é a consequência de desigualdade social, má distribuição de recursos e desastres naturais. A profecia do Cavaleiro da Fome é uma das mais sombrias, pois nos lembra da extrema vulnerabilidade humana diante da escassez de alimentos. No mundo de hoje, a fome continua a ser uma realidade. Embora tenhamos alcançado avanços significativos na produção de alimentos e na capacidade de alimentar grandes populações, a fome continua a afetar milhões de pessoas, principalmente em países do terceiro mundo, onde a pobreza e os conflitos interrompem as cadeias de suprimento. As tragédias da fome não são mais apenas um fenômeno de tempos passados, mas um desafio global persistente. A escassez de alimentos, os preços elevados e as crises econômicas em várias partes do mundo são um reflexo direto da alegoria bíblica desse cavaleiro. Assim, a pergunta persiste: a fome, tal como predita no Apocalipse, já faz parte da nossa realidade? E o que podemos fazer para mitigar os impactos dessa tragédia global? Finalmente, o quarto cavaleiro, montado em um cavalo pálido, representa a morte, uma figura inescapável que simboliza o fim de um ciclo. A morte traz consigo a devastação de vidas e a certeza de que, independentemente do que aconteça, todos nós estamos sujeitos. Mas a morte do Apocalipse não é apenas a morte física, ela também representa o fim de um sistema, de uma era e talvez de uma forma de viver. A crise climática, as pandemias globais e os desastres naturais estão nos forçando a repensar nossas maneiras de viver e nos relacionar com o planeta. A morte no Apocalipse poderia então ser vista como um reflexo dessas mudanças, que provocam o fim de um ciclo e, em muitos casos, da vida como conhecemos. A pandemia de Covid-19, por exemplo, trouxe uma sensação coletiva de fragilidade e morte iminente, uma lembrança de que a humanidade está vulnerável. Será que o Cavaleiro da Morte já nos alcançou? O mais importante, porém, é a reflexão sobre como esses cavaleiros estão conectados com o nosso momento atual. Cada um desses cavaleiros traz uma lição e um alerta. A conquista,
A guerra, a fome e a morte não são apenas figuras mitológicas ou antigas, mas elementos que continuam a se manifestar no nosso mundo. E enquanto refletimos sobre essas imagens, surge a pergunta inevitável: esses cavaleiros são apenas um prenúncio ou já estão entre nós em suas formas modernas? Talvez a resposta esteja em nosso olhar atento para os sinais do tempo e em nossa capacidade de agir de maneira mais consciente e compassiva, para evitar que a destruição profetizada se torne nossa realidade. À medida que avançamos nas páginas do Apocalipse, nos deparamos com outros símbolos poderosos, cujas revelações são mais intensas e catastróficas. Agora, o foco se volta para os 7 selos e as 7 trombetas, cada um carregando consigo uma série de eventos que prometem abalar profundamente a humanidade. Mas o que exatamente esses eventos significam para nós? Seriam meras metáforas ou é possível que estejam mais próximos da realidade do que imaginamos? Esses selos, quando abertos, desencadeiam calamidades que afetam o primeiro selo, por exemplo, inicia uma série de juízos que trazem destruição na forma de guerra, fome e morte. Catástrofes que não são apenas previsões, mas um reflexo das forças que já existem no mundo. Já as trombetas soam, anunciando eventos ainda mais aterradores, como o envenenamento das águas, escuridão global e pragas que devastam populações inteiras. Mas, se olharmos atentamente, perceberemos que essas visões não são simplesmente para causar medo ou pânico. Elas funcionam como um chamado para a reflexão, forçando-nos a questionar a direção que estamos tomando como sociedade e o impacto das nossas escolhas no planeta. Os 7 selos são abertos um por um, e à medida que cada um é desvelado, uma calamidade se aproxima. O primeiro selo revela um cavaleiro que traz consigo a conquista e a guerra, e isso nos faz pensar sobre os conflitos globais em que estamos envolvidos até hoje. Não podemos deixar de notar a constante presença de guerras e disputas por poder, e como elas impactam diretamente as populações. O segundo selo faz surgir mais caos, uma guerra generalizada que destrói cidades e vidas, enquanto o terceiro selo simboliza a fome, que continua a ser uma tragédia humana, alimentada pela pobreza e pela desigualdade. O quarto selo traz consigo a morte, que chega como resultado dessas calamidades, assim como o quinto selo revela os mártires que sofreram pela fé. Quando olhamos para o mundo de hoje, vemos essas calamidades em curso: guerras sem fim em várias partes do mundo, fome em algumas regiões e mortes causadas por diversas razões, incluindo doenças e conflitos. Os selos não são apenas uma previsão de algo distante no tempo. Eles parecem ser uma lente através da qual podemos enxergar as dificuldades que já estamos vivendo. Mas os 7 selos são apenas o começo. À medida que o Apocalipse avança, ouvimos o som das trombetas, cada uma trazendo uma nova onda de desastres ainda mais terríveis. Das águas, um evento que pode ser visto como um reflexo das atuais crises ambientais que afetam o nosso planeta. A poluição e o desperdício de recursos naturais estão tornando nossas águas, o ar e a terra cada vez mais contaminados. O segundo som das trombetas revela uma destruição devastadora de grandes porções da terra, algo que poderia se conectar às catástrofes naturais que vemos cada vez mais frequentes, como terremotos e tsunamis, causados pelo desequilíbrio ecológico. A terceira trombeta provoca o envenenamento das fontes de água, lembrando-nos do impacto da poluição nos rios e oceanos, afetando diretamente a vida das criaturas marinhas e a saúde das populações humanas. E a quarta traz escuridão, uma metáfora poderosa que pode ser interpretada como a perda de orientação, a falta de luz e compreensão que afeta a humanidade em um momento de crise global. Esses eventos, no entanto, não devem ser vistos apenas como profecias sombrias de destruição iminente, mas como símbolos que nos forçam a refletir sobre os rumos que tomamos. O Apocalipse, em sua essência, não é apenas sobre o fim, mas sobre a necessidade de transformação.
Cada um desses desastres serve como um espelho para nossas próprias escolhas e ações, convidando-nos a reavaliar a maneira como lidamos com o mundo ao nosso redor. Estamos de fato caminhando para um futuro de destruição, ou estamos simplesmente ignorando as advertências que já estão diante de nós? A crise ambiental, as tensões políticas, as desigualdades econômicas e os conflitos constantes são reflexos claros das trombetas que tocam no Apocalipse. A humanidade tem enfrentado desafios que parecem cada vez mais graves, e os sinais estão por toda parte. Mas será que estamos interpretando essas calamidades como apenas coincidências? Ou será que elas são, na verdade, chamadas à reflexão sobre a nossa própria responsabilidade? A profecia das trombetas é importante para que, antes que seja tarde demais, nos perguntemos: o que estamos fazendo para reverter esse ciclo de destruição? É hora de parar e refletir profundamente sobre nossas escolhas e ações. A cada toque das trombetas, o Apocalipse nos chama para uma jornada de autoconhecimento e mudança. Devemos reconhecer que, em muitos aspectos, somos responsáveis pelo que está acontecendo no mundo. E, mais importante, temos o poder de mudar o curso dos eventos, se escolhermos agir com sabedoria e compaixão. Uma das passagens mais aterradoras do Apocalipse é a descrição da Grande Tribulação, um período de sofrimento que, segundo as Escrituras, será sem precedentes na história humana. Este período é descrito como uma era de intensas perseguições, sofrimento profundo e destruição implacável, afetando a humanidade de maneira que desafia a imaginação. Mas a grande questão que fica no ar é: já estamos vivendo os sinais dessa grande tribulação? Muitos estudiosos, líderes religiosos e até mesmo indivíduos ao redor do mundo acreditam que sim. De acordo com eles, os eventos que estamos presenciando, como guerras incessantes, crises econômicas globais, desastres naturais de grande escala e até mesmo pandemias que afetam milhões de vidas, podem ser os primeiros indícios de que a grande tribulação está mais próxima do que imaginamos. O Apocalipse, ao descrever essa fase de aflição e caos, parece pintar um cenário de um mundo que se desintegra diante de nossos olhos, um mundo onde a humanidade é forçada a tomar decisões impensáveis, confrontando suas próprias crenças e valores, enquanto luta pela sobrevivência. Mas ao mesmo tempo que a grande tribulação traz à tona um futuro sombrio, também é apresentada como um momento de purificação. Este é um período onde a humanidade será testada em seu nível mais profundo. Um tempo de grande prova, onde as verdadeiras intenções e forças que movem cada pessoa serão expostas. A Bíblia fala de separação entre os justos e os ímpios, e de como aqueles que permanecerem fiéis à sua fé serão protegidos e recompensados, enquanto os outros sofrerão as consequências de suas escolhas. É um momento de grande reflexão, onde a humanidade será chamada a examinar suas próprias ações e sua relação com o Criador. A grande dúvida que surge então é: como podemos nos preparar para esse evento apocalíptico? O que as profecias do Apocalipse podem nos ensinar sobre como viver de maneira mais sábia, com mais propósito e como nos manter firmes em nossas crenças? Embora seja difícil prever o futuro, o livro do Apocalipse nos oferece pistas valiosas sobre como devemos nos portar diante da adversidade. Uma das mensagens centrais do Apocalipse é a importância da fé inabalável e da perseverança diante do sofrimento. Para os cristãos, a confiança em Deus e a esperança na sua salvação são fundamentais para atravessar os tempos de tribulação. Não se trata apenas de sobreviver fisicamente às adversidades, mas de manter a integridade espiritual e a busca por justiça e bondade, mesmo nas situações mais difíceis. Além disso, as profecias do Apocalipse nos incentivam a refletir sobre nossas escolhas no presente. As catástrofes descritas no livro não são apenas eventos futuros, mas também servem como advertências para o modo como estamos lidando com o mundo hoje. As ações humanas. As catástrofes descritas no livro não são apenas eventos futuros, mas também servem como advertências para o modo como estamos lidando com o mundo hoje. As ações humanas, como a guerra, a ganância,
o desrespeito ao meio ambiente, as injustiças sociais e a opressão. São todas questões que estão profundamente conectadas com o que o Apocalipse nos alerta. Em tempos de crise, somos chamados a ser agentes de mudança, a promover a paz e a justiça, a lutar contra a injustiça e a pobreza e a cuidar da criação de Deus. O Apocalipse nos ensina que, o caos pode parecer inevitável, também nos oferece a chance de agir e transformar nosso caminho, de fazer escolhas que não apenas nos protejam espiritualmente, mas que também melhorem o mundo ao nosso redor. É essencial, portanto, que cada um de nós examine como pode viver de maneira mais consciente e responsável, diante dos desafios que enfrentamos atualmente. Em vez de viver com medo da grande tribulação, podemos usar as profecias como uma oportunidade para nos prepararmos espiritualmente, mentalmente e fisicamente para tempos de dificuldades. Afinal, o Apocalipse não é apenas sobre o fim do mundo, mas também sobre o renascimento e a renovação, um novo começo, onde a justiça e a verdade prevalecerão. Se tem algo que desperta um medo profundo e uma grande curiosidade nas pessoas, certamente é a figura do Anticristo e a famosa marca da besta. Ao longo dos séculos, esses elementos se tornaram sinônimos de uma ameaça iminente e de um poder maligno capaz de controlar a humanidade. Mas o que realmente significam esses conceitos no contexto do Apocalipse? O Anticristo, conforme descrito nas Escrituras, é uma figura carismática e sedutora, que surgirá nos últimos tempos, se apresentando como um falso líder, capaz de enganar multidões com promessas de poder, prosperidade e paz. Sua figura será tão atrativa e convincente que muitas pessoas o seguirão, acreditando que ele oferece a solução para todos os seus problemas. Porém, por trás dessa fachada, o Anticristo é, na verdade, o maior inimigo da verdade e da justiça, usando seu charme e influência para levar os fiéis a se desviarem do caminho divino. Porém, o Anticristo não vem sozinho. Junto com ele, surge a temida marca da besta, um símbolo de submissão total à sua autoridade e controle. No Apocalipse, essa marca é descrita como algo que será imposto a todos os que escolherem seguir o Anticristo, como uma espécie de assinatura que indicará a lealdade ao falso líder. A marca será colocada na testa ou na mão, significando a aceitação completa de sua liderança. E aqueles que a possuírem terão acesso a certos benefícios, como a capacidade de comprar e vender. No entanto, a marca da besta representa mais do que uma simples adesão a um sistema econômico ou político. Ela simboliza a renúncia da liberdade individual e da conexão com Deus, sendo um sinal de que a pessoa optou por seguir o mal e rejeitar a verdadeira fé. Agora surge a pergunta crucial: como essas figuras se manifestariam no mundo moderno? O Anticristo será uma pessoa real, uma figura individual, ou ele representará algo maior, como um sistema global de controle e manipulação? Alguns estudiosos acreditam que o Anticristo pode não ser uma única pessoa, mas um espírito ou movimento coletivo que se espalhará por todo o mundo, conduzindo as nações a um governo totalitário e centralizado. Outros, por sua vez, apontam para líderes políticos, religiosos ou empresariais que no futuro poderão assumir o papel de anticristo, manipulando as massas e instaurando um regime opressor. O fato é que a figura do anticristo não é algo restrito a um único momento da história, mas está sempre presente de maneira simbólica, seja em líderes corruptos ou em sistemas que tentam minar a liberdade humana. A marca da besta, por sua vez, também tem gerado muitas especulações. Em tempos antigos, a ideia de uma marca visível parecia algo distante da realidade, mas hoje, com o avanço da tecnologia, as discussões sobre como essa marca poderia se manifestar se tornam cada vez mais relevantes. Muitos falam sobre a possibilidade de microchips, tatuagens tecnológicas ou implantes eletrônicos que poderiam ser usados como forma de controle social e econômico. A questão da marca da besta, portanto, não está apenas no campo da teologia, mas também no campo da ética e da tecnologia, levantando questões sobre até onde podemos ir em termos de vigilância e controle sem perder nossa liberdade e dignidade. Mas, antes de se preocupar com as possíveis manifestações
colaterais do Anticristo e da marca da besta, o Apocalipse nos desafia a refletir sobre as forças invisíveis que regem o mundo moderno. O Anticristo pode ser mais do que uma figura física. Ele pode ser o espírito de egoísmo, de desinformação e de exploração que permeia nossa sociedade, moldando nossas escolhas e prioridades. Da mesma forma, a marca da besta não precisa ser uma marca física, mas uma representação de tudo o que nos desvia da nossa verdadeira essência espiritual. Cada vez que fazemos escolhas egoístas ou ignoramos o sofrimento dos outros, estamos simbolicamente recebendo a marca, optando por um caminho que nos afasta de Deus e da verdadeira humanidade. Portanto, é importante que, ao explorarmos essas ideias, não nos limitemos a buscar explicações sobre uma possível pessoa ou evento no futuro, mas que também procuremos entender como o Anticristo e a marca da besta já podem estar presentes em nossa vida cotidiana. O Apocalipse nos convida a refletir sobre nossas ações, nossas crenças e a maneira como nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. Seremos vítimas desse sistema corrupto ou conseguiremos resistir, mantendo nossa fé e valores intactos? Uma das questões mais debatidas e que gera intensa curiosidade entre os cristãos é, sem dúvida, o conceito do arrebatamento. O que realmente acontecerá quando Cristo retornar? Essa dúvida tem sido o centro de discussões teológicas por séculos, e a principal questão é: o arrebatamento ocorrerá antes, durante ou após a grande tribulação? Para entender esse evento misterioso e transformador, precisamos primeiro entender o que é o arrebatamento. De acordo com a Bíblia, esse é o momento em que os fiéis serão levados para o céu, se encontrando com Cristo nas nuvens. Mas o que significa esse arrebatamento para a humanidade? Será um evento glorioso, onde os justos serão resgatados, ou um momento de desespero para aqueles que ficaram? Como as diferentes interpretações do arrebatamento moldam a maneira como entendemos o fim dos tempos? O arrebatamento tem sido interpretado de diversas formas ao longo dos anos. Para alguns, ele acontecerá antes da grande tribulação, como uma forma de livrar os fiéis do sofrimento que se seguirá. Esta visão é conhecida como arrebatamento pré-tribulação. Para outros, o arrebatamento ocorrerá durante a tribulação, enquanto o mundo ainda enfrenta o caos, um evento que é visto como um sinal de que o sofrimento dos justos já está em seu auge. E por último, há aqueles que acreditam que o arrebatamento será um evento posterior à tribulação, quando o juízo final já estiver em andamento e Cristo tiver vindo para reinar sobre a terra. Qual dessas interpretações é a correta? A verdade é que, independentemente de quando ocorrer, o arrebatamento é descrito como um momento de grande transformação, onde os corpos dos justos serão glorificados e os crentes se encontrarão com Cristo para viver para sempre em sua presença. Mas o que significa então a segunda vinda de Cristo no contexto desse evento? De acordo com a Bíblia, a segunda vinda de Cristo não é apenas o momento do arrebatamento, mas também o grande evento de juízo final. Ele retornará para estabelecer seu reino, julgar os ímpios e recompensar os justos. Esse será o grande momento em que as promessas de Deus se cumprirão e a vitória definitiva sobre o mal será consumada. A vinda de Cristo será um evento glorioso para os fiéis, mas também um momento de juízo e separação, quando todos terão que prestar contas de suas vidas e escolhas. Portanto, o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo são eventos entrelaçados, mas com significados distintos. O que podemos aprender com essa expectativa do arrebatamento? Esse evento não deve nos levar ao medo, mas à preparação. O Apocalipse nos chama a vida vigilante, com os olhos fixos na esperança da segunda vinda de Cristo. Estamos prontos para esse encontro? Como nos preparamos espiritualmente para um evento tão grandioso e transformador? O Apocalipse não é apenas sobre destruição e juízo, mas também sobre a salvação e a renovação, um convite para que nos tornemos mais fiéis e comprometidos com nossa missão aqui na Terra. Agora, se você está ansioso para entender mais sobre os mistérios da Bíblia, o Apocalipse
e a jornada espiritual que nos aguarda, não deixe de conferir os links na descrição. Lá você encontrará conteúdos exclusivos que aprofundam ainda mais esses temas e te ajudarão a compreender a palavra de Deus de maneira mais profunda. E claro, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora para fazer isso e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos dessa série fascinante. Se você tem dúvidas sobre o arrebatamento, a segunda vinda de Cristo ou outros temas relacionados, deixe suas perguntas nos comentários. Queremos ouvir a sua opinião e, quem sabe, responder em vídeos futuros. Não se esqueça de deixar o seu like para ajudar este conteúdo a alcançar mais pessoas e a espalhar a mensagem de esperança que o Apocalipse traz. A jornada pelo entendimento do Apocalipse está apenas começando. E juntos vamos descobrir como podemos viver com mais fé, sabedoria e preparação para o grande evento que está por vir. Fique conosco e até o próximo vídeo.